eu vou dar a aula e Deus vai dar graça, né? Não bastasse isso, hoje ele deu um curso de evangelismo baseado em nos textos que eu vou ministrar. Mas você confia que o Espírito Santo sabe repetir e enfatizar aquilo que está no coração dele para nós e fortalecer-nos? Você confia nisso? Pois então, vamos em frente. Muito obrigada, irmão Itamar. Vamos em frente. Eu creio assim, sabe, irmãos, que o Espírito Santo tem muito interesse em nos instruir, em nos fortalecer na palavra, nos ensinar na palavra, nos edificar, e é sempre muito bom. Vamos orar? Te louvamos, ó Deus, por esse tempo precioso na Tua presença. Muito obrigada, Espírito Santo, continua falando ao nosso coração. Nós fomos, ó Deus, animados nessa noite, fortalecidos na Tua palavra para testemunharmos de Ti, para evangelizarmos as pessoas, levarmos as boas novas de salvação. E a Tua palavra diz: quão formosos são os pés dos que levam as boas novas, dos que anunciam essas boas novas de salvação. Senhor, nós queremos ser úteis ao Teu reino, evangelizando as boas novas, levando isso, Senhor, aos perdidos, aqueles que estão sendo levados para o matadouro. Deus, enquanto o Senhor nos usa para anunciar, que o Teu Santo Espírito faça a obra de convencimento. No nome de Jesus, agora nos instrua na Tua palavra e que possamos aprender mais para praticarmos e para ensinarmos a outros. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Então, recapitulando a aula da semana passada, né? Primeira aula, nós falamos que Atos é sequência do Evangelho de Lucas. Ele escreve tanto, então nós podemos dizer que o Evangelho de Lucas também é uma carta, né? Porque ele está escrevendo para uma pessoa, Teófilo, que significa Teófilo, amigo de Deus. Agora, se é amigo de Deus, pode ser que Teófilo não seja uma pessoa específica, mas um grupo de pessoas convertidas ou a quem estava sendo anunciado o Evangelho, que também são amigos de Deus. E eu disse aos irmãos que eu prefiro crer dessa maneira, porque lá tem ó excelentíssimo Teófilo, uma maneira de se referir a uma pessoa de alto nível, alguém com uma autoridade. Então eu creio ser uma pessoa, e quando chega em Atos ele fala Teófilo, já tirou o título, e eu creio, assim, a maneira como eu vejo, é que agora Teófilo está mais próximo, é alguém convertido já, e ele quer inteirar a sequência dos fatos. Bem, aconteceu assim, o que Jesus estava fazendo aqui, suas obras, e agora, uma vez que veio o Espírito Santo, assim que foi, que aconteceu. Ele estava inteirando Teófilo de tudo que estava acontecendo. Nós ficamos bem animados ao ver que Jesus, aquilo que ele estava anunciando, ele disse: agora, não muito depois desses dias, vocês vão receber poder. Vamos lá em Lucas 24? Lucas, capítulo 24, vamos ver o próprio Jesus falando, e Lucas registra isso. Lucas 24, 44 ao 49, diz assim: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Onde que ele diz que está escrito? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quando eu leio isso aqui, olha Jesus dizendo, tanto nos profetas, quanto na lei e nos salmos, está escrito a meu respeito, e era necessário que tudo isso se cumprisse. Então, olha o que Jesus está fazendo com essa simples frase. Ele está respaldando todo o Velho Testamento para nós. Para os judeus, não precisava, aqueles seus ouvintes iniciais eram todos judeus e já sabiam disso. Mas para nós é importante essa palavra. Por quê? Muitos cristãos hoje acreditam que o Velho Testamento não precisa ser lido, visto que o Velho Testamento está falando de uma velha aliança, e Jesus veio, né?
e agora a nova aliança em Cristo, e ele cumpriu toda a lei, então nós não precisamos ler o Velho Testamento. Mas Jesus está dizendo, estava escrito a meu respeito, tanto nas profecias, quanto nos escritos de Moisés, ou seja, na lei, e também nos salmos, ou seja, não escapou nada. Nós precisamos ler para saber o que estava escrito a respeito de Jesus. Quando lemos Mateus, para aqueles que só leem o Novo Testamento, quando eles leem Mateus, eles são confrontados com essa verdade, de que o Velho Testamento é também para o cristão examinar. Por quê? Em Mateus, ele vai registrando os acontecimentos da vida de Jesus e vai dizendo, para que se cumprisse as Escrituras, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta, porque estava escrito. E então, nós temos que aceitar essa verdade de que o Velho Testamento também é para nós. Não para cumprir os preceitos da lei, no sentido daquelas leis cerimoniais, todas as leis que estão no Velho Testamento, mas para observar como Deus foi se revelando a Israel, até chegar à plenitude dos tempos e Jesus vir. Até chegar ao ponto em que João começa a aplanar os caminhos do Senhor, né? A preparar o povo para receber o Messias anunciado no Velho Testamento. Então, vamos lá. Agora o 45. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quais Escrituras? Quais? Exatamente o Velho Testamento. Não tinha cartas paulinas, nem todos os evangelhos estavam escritos ainda. Então, olha só, Jesus abriu o entendimento dos seus discípulos, que eram leitores e conhecedores do Velho Testamento, e não era chamado assim, Velho Testamento, obviamente, nós estamos falando dos judeus naquele momento, mas Jesus estava abrindo o entendimento deles, para conhecerem, para compreenderem as Escrituras. E era exatamente o Velho Testamento. Então, nós podemos, irmãos, ser muitíssimo edificados na leitura da Bíblia inteira. Da Bíblia inteira. Se uma pessoa vai começar a ler as Escrituras hoje, por onde eu digo que ela deve começar? Sim, pelo Novo Testamento. Mas uma vez que ela concluiu a leitura do Novo Testamento, vai para Gênesis. E leia todo o Velho Testamento, todo ele, a Bíblia toda, para o homem. Se não fosse assim, o Senhor não haveria de ter preservado esse livro, né? E Jesus vai, ao longo das suas falas, confirmando que está escrito a respeito dele. Paulo também faz isso, os outros autores do Novo Testamento também fazem isso. Então é importante que leiamos todo o Velho Testamento. Agora, eu quero aproveitar que hoje eu recebi um testemunho lindo e maravilhoso de uma irmã preciosa, que concluiu a leitura de toda a Bíblia, e ela me mandou o testemunho dizendo, uma palavra que você disse, me tirou da condenação e me conduziu para essa vitória. Qual foi a palavra que eu disse? Eu vou ministrar sobre a sua vida hoje. Muitos irmãos têm, ao longo dos seus anos de convertido, começado a ler a Bíblia com um coração fiel, dedicado. Muitos dos irmãos estão fazendo isso na virada do ano. Senhor, esse ano eu quero terminar a leitura da Tua Palavra. Senhor, esse ano não vai passar sem que eu leia a Tua Palavra. Muitos irmãos têm feito isso. E na medida em que os dias vão se passando, as lutas vão acontecendo, e eles vão faltando com esse compromisso com Deus, e aí começa a vir a condenação. Então ele consegue chegar, muitas vezes avança até o ponto de Gênesis 10, às vezes completa todo o Gênesis, mas no Êxodo não se aguenta. Quando passa o Êxodo, Levíticos é quase impossível para aqueles que não estão determinados a se alimentar das Escrituras completas. E aí a condenação vem, então ele se conserta com Deus, se arrepende, confessa o seu pecado, e o que ele faz? Eu vou começar de novo, Jesus. E começa em Gênesis 1. Entende? E o que acontece, irmão? Quando você leu Gênesis 1, você foi alimentado com Gênesis 1. Gênesis 2 foi alimento para você. E todo o texto que você já leu já foi alimento para você.
Quando você se arrepende de ter feito um propósito com Deus e você o quebrou, você volta no ponto onde você estava e avança. Para de aceitar a condenação e achar, porque eu não fiz direitinho, igual eu falei, eu vou começar do Gênesis. Sabe o que acontece? Você começa do Gênesis e você para no ponto que você estava, às vezes, um pouquinho só mais para frente. Talvez você avance o Pentateuco, lute, consiga. Mas quando chega em Josué começa dando o relatório das terras conquistadas, faz um bololô na sua mente para onde que ele está indo e de onde que ele está vindo, e você para ali. Talvez você avance até 2 Crônicas e você não aguente aquela listagem nos 9 primeiros capítulos da genealogia que está registrado lá. Então eu quero animar você, como essa irmã foi impactada. Ela disse, aquele tambor que você tocou naquele dia alcançou meu coração. Eu quero animar você nessa noite. Onde foi que você parou? Hoje faça um propósito com Deus e recomeça a partir dali para você fazer a conclusão da sua leitura. Nós temos um plano de leitura que para mim é excelente. Eu tenho tido testemunho de muitos irmãos, que é excelente para eles também. Está disponível, posso te mandar ainda hoje por WhatsApp. Eu já me comprometi de manter impresso aqui sempre algumas folhas e me esqueço de fazer isso, mas posso te mandar ainda hoje por WhatsApp. Recomeça de onde você parou. Tá bom? Não tenho tempo hoje de discorrer porque é que organizamos essa maneira de ler com essa sequência de textos. Mas eu quero te dizer, vale muito a pena você ler a Bíblia toda. Então, abaixo toda a condenação, recomeça de onde você parou. Isso também serviu, irmãos, para eu testemunhar para o meu pai. Semana passada, o meu pai assistiu a primeira aula de Atos. Eu perguntei para ele, pai, e o senhor gostou? Eu tenho que confessar que ele gosta de nos ouvir falando. Todas as 3 filhas, claro. Que pai não gostaria, não é verdade? Eu estou me derretendo cada vez que estou ouvindo a Priscila ousadamente testemunhando do que Deus está fazendo por ela. Mas aí ele falou assim, Vera, só tem uma coisa que não adianta nada, porque eu não me lembro mais nada do que você falou, minha cabeça está assim. Talvez você, ao ouvir uma pessoa dizendo isso, você desanime, mas deixa eu te dizer, Deus me preparou para ensinar a palavra para quem está chegando na fé, e eu estou ouvindo isso a minha vida inteira. E eu já aprendi que essa é uma artimanha de Satanás para desanimar as pessoas de lerem a palavra e de ouvirem os estudos sobre a palavra. Porque é fato que você não vai se lembrar de tudo que você ouviu. Mas a palavra, quando você ouviu, foi alimento para você e te fortaleceu. Quando eu estou pregando, eu vejo os irmãos satisfeitos. Quase posso ver os irmãos recebendo e comendo com alegria a palavra que Deus está trazendo. Mas depois que você sai ali, talvez você tenha se esquecido. Uma boa maneira de você se lembrar é anotar enquanto eu falo. Não o que eu estou falando, mas aquilo que o Espírito está traduzindo para você. Essa seria uma maneira de fortalecer e te ajudar no seu aprendizado. Mas se você não faz isso, deixa eu te dizer uma coisa. O Espírito Santo é poderoso para te fazer lembrar daquilo que você se alimenta na hora certa. E eu digo isso para vocês com muita liberdade. E com meu pai no telefone, pai, eu não estou preocupado que o senhor memorize toda a minha pregação para o senhor pregar aquilo que eu preguei. Isso eu já faço, pai, o senhor não precisa fazer. Mas se o senhor sempre me ouvir, pai, ensinando a palavra, na hora que o senhor menos esperar, o senhor vai saber muitas coisas da palavra que o senhor ainda não sabe. Ele silenciou. Porque que argumento vai usar contra isso? Ele não reclamou. E eu espero que você tenha isso muito claro na sua cabeça quando alguém que veio à igreja disser, não consigo me lembrar de nada que o pastor disse. Não se abale com isso, diga, vá sempre, você sempre vai ouvir. E na hora que você está ouvindo, não foi bênção para você? Foi. Então, irmãos, o diabo é muito esperto, mas o nosso Deus tem toda a sabedoria. E o nosso Deus sabe como ministrar o coração das pessoas. E o nosso Deus sabe, de uma vez que está lá dentro, na hora que a pessoa precisa vir para fora. E o crente vai se alimentando e na hora certa o Espírito traz. Ele nos fará lembrar todas as coisas. Amém, queridos? Então, sintam-se animados para recomeçar o seu projeto de leitura ainda hoje, tá bom? No nome de Jesus.
na sequência da tua leitura, nós nos colocamos à disposição para ser útil a você. Talvez haja alguma dúvida, alguma coisa que você não entende, precisava entender para dar sequência. Nós estamos à disposição para sermos úteis a você, para animar você na sua caminhada de conhecimento ao Senhor. Então, vamos lá, 46, e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento, presta atenção nisso aqui, porque vamos ver isso lá na frente, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de onde? E vós sois testemunhas dessas coisas, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, a promessa que eu já falei sobre ela com vocês, permanecei, pois, na cidade, até que de onde? Do alto, sejas revestidos de poder. Irmãos, do alto, vocês serão revestidos de poder, a exigência é que vocês fiquem em Jerusalém, até que isso aconteça. Então, Jesus estava deixando bem claro que eles pregariam em nome de Jesus e pregariam arrependimento para remissão, para purificação, para perdão, ou seja, para salvação. E os discípulos, sim, eram testemunhas, eles tinham caminhado com Jesus. E ele falou sobre essa promessa que eles seriam revestidos de poder. Agora vamos para Atos 1:8, porque quando Lucas escreveu Atos, ele repetiu isso. Atos 1:8, esse nós temos sempre memorizado, e é sempre a alegria do crente. Atos 1:8, diz assim, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, quando é que eles receberiam poder? Quando descesse sobre eles o Espírito Santo. Para quê? Para quê? Tinha um objetivo. Sereis testemunhas, não é isso? Agora, testemunhas de quem, irmãos? Eles receberiam do alto poder para ser testemunha de quem? Não é testemunha da igreja, não é testemunha do pastor, não é testemunha do evangelista, não é testemunha das coisas que estão acontecendo no mundo. Nós receberíamos poder, nós os discípulos naquele momento, nós receberemos poder para ser testemunhas de Jesus. E os discípulos já tinham testemunhado tudo que Jesus fez. Agora, onde é que eles iriam testemunhar? Onde? E Samaria, tanto em como em. Então, ao mesmo tempo, eles seriam testemunhas em Jerusalém, da mesma forma e ao mesmo tempo em Judéia e Samaria. Agora, começou em Jerusalém, avançou para a Judéia, foi além até Samaria e até os confins da terra. Se nós olharmos hoje no mapa, nós estamos nos confins da terra. Mas o evangelho chegou até nós, alguém testemunhou para nós, e as escrituras ficaram registradas, né? Então, nós fomos alcançados pelo testemunho. Agora, tanto em como em, não pode ser diferente e nem pode deixar para um tempo futuro sem responsabilidade. É preciso ser testemunhas. Agora, o pastor nos ministrou ainda há pouco que nós precisamos testemunhar a tempo e fora de tempo, e esse fora de tempo o pastor fez uma excelente aplicação, que é, às vezes, criando oportunidades, porque às vezes nós damos essa desculpa, mas eu não tive oportunidade, queria falar, mas não tive oportunidade, é uma desculpa, porque nós podemos criar as oportunidades, e o Espírito Santo nos dá a estratégia, porque o Espírito Santo tem mais interesse nisso do que nós, então ele nos dá as oportunidades, as estratégias para criar as oportunidades, que na verdade é Ele mesmo que cria. Nós nos colocamos à disposição, né? Aí Ele nos usa para a glória dEle. E é assim. Agora vamos a Atos 2, que é o que nos propusemos a estudar nessa noite. Atos 2 é precisamente o cumprimento dessas promessas, estão registradas em Lucas e em Atos 1:8. Vamos lá. Atos 2, de 1-3. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes,
que é Pentecostes, irmãos? 50 dias depois da Páscoa. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Jesus, ele permaneceu falando aos discípulos e testemunhando, como está no 1:3. No 1:3 mostra que ele ficou 40 dias após a Páscoa. Atos 1, verso 3. E o Pentecostes são 50 dias depois da Páscoa. E ele disse: não vos ausenteis de Jerusalém, né? Porque do alto vocês vão ser revestidos com poder, não muito depois desses dias. No dia que ele estava sendo assunto aos céus, no dia que ele estava sendo elevado aos céus. Então, 40 dias. E ele disse, não muito depois desses dias. E foi rápido mesmo. 10 dias depois, aconteceu. Em Êxodo 34, Levíticos 23, vai falar sobre as festas judaicas. Tem outros textos que falam também. Eu gosto do registro de Êxodo 34, porque lá quando Moisés está explicando sobre as festas judaicas, ele diz assim, quando vocês forem a Jerusalém 3 vezes no ano, as festas eram para que todos fossem a Jerusalém, que no caso Moisés não sabia que era Jerusalém. Ele disse, a cidade que Deus escolher. E depois nós sabemos que Deus escolheu Jerusalém, cidade de paz, não é assim? Mas Moisés não sabia que era Jerusalém. Vocês irão para a cidade onde Deus escolher 3 vezes ao ano. E em Êxodo 34 ele diz que Deus guardaria as propriedades dos judeus enquanto eles saíam, se ausentavam para ir até Jerusalém, para estar presente ali para as festas. Olha que coisa tremenda. Quando ele fala de uma das 7, né, que ele manda celebrar, que é o próprio sábado, ele diz, mesmo no tempo da colheita, vocês devem retirar o sábado e descansar no sábado. Olha, Deus dando instrução. Às vezes eu e você, né, nos tempos da semeadura e da colheita, nós abrimos mão do dia do Senhor. Não é assim que nós fazemos? Mas quando Moisés estava dando a lei lá para os judeus e instruindo a respeito da guarda do sábado, ele disse, mesmo nesses tempos em que a terra está exigindo mais de vocês, não abram mão disso. Celebrem o sábado do Senhor. Olha que coisa tremenda. Serve para nós ou não serve, irmãos? Nos ajuda ou não ajuda a conhecer o Velho Testamento? Bem, se Deus disse isso lá para os judeus, é óbvio que não importa como é que eu estou nas minhas lutas, eu preciso retirar esse dia especial para dar ao Senhor, descansar o meu corpo e me alimentar no meu espírito, cultuar com os meus irmãos, celebrar ao meu rei. Então, vamos em frente. A sequência do texto, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então vamos lá. Eles estavam, irmãos, em plena obediência, estavam todos reunidos. Estavam reunidos em obediência. Talvez valesse a pena nós repetirmos para nós mesmos que na obediência tem bênção. Amém, queridos? Nossos filhos, quando obedecem, são tão abençoados, não é verdade? Nós já amamos nossos filhos, não amamos mais porque eles obedeceram, mas alegra tanto o nosso coração quando eles obedecem, né? A mesma coisa com o nosso Pai Celeste. O pastor mencionou aqui e eu me lembrei do texto na hora. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Nós recebemos Jesus, fomos feitos filhos de Deus. E nós podemos alegrar o nosso Pai quando nós obedecemos. Eles estavam todos reunidos, exatamente como Jesus mandou, em obediência. Quais esses todos? Todos. Podemos considerar os 120, né? Os 120 de lá de Atos 1,15, que está dizendo que eram mais ou menos 120 os que estavam ali e viram Jesus subir aos céus. Então, podemos considerar que esses todos aqui de Atos 2 são os 120 aproximadamente. Claro, estavam ali aqueles discípulos, os 11, sem o Judas, porque foi para o seu próprio lugar. Estava ali o Matias, que foi colocado no lugar de Judas. Estavam ali as mulheres temerosas que serviram a Jesus, né? Certamente estava ali Maria, mãe de Jesus.
e estavam ali os outros discípulos que estavam seguindo Jesus e crendo. Tinha mais de 120 pessoas? Não sabemos, eles estavam num cenáculo, um ambiente grandinho, cabia bastante gente. Quantos estavam ali? Não está registrado, provavelmente os 120, em obediência no cenáculo. Esse cenáculo provavelmente era perto do templo. Por que pensamos assim? Porque rapidamente, quando eles saíram para fora do cenáculo, aquelas pessoas todas que estavam em Jerusalém os ouvia falando. Então, provavelmente estavam perto da área do templo, né? Agora, de repente, te alegra quando você lê essa palavra? Irmãos, eles já estavam se reunindo há 10 dias. Jesus foi, não se ausentem, logo depois desses dias, não muito depois desses dias. E aí um dia, eles reunidos em obediência, de repente, mas eles tiveram que ir 10 vezes, 9 vezes antes. Talvez você já esteja fazendo a mesma coisa em obediência muitas vezes. Eu também. Eu estou fazendo a mesma coisa em obediência muitas vezes, mas vai chegar o nosso de repente. Vou fazer até aqui. Ai, deu mais ênfase, né? Oh, com a graça. De repente. Ah, agora deu certo. Talvez alguém, caso se ele faz isso, ia dar o impacto que eu queria, porque dá um barulhão quando ele faz. De repente. Então, não se desanime de permanecer em obediência, porque uma hora vai chegar e você vai ver, de repente, aconteceu. De repente, Deus cumpriu sua palavra. De repente, a promessa que Ele fez tornou-se realidade na sua vida. Eu estou orando pelo meu pai. De repente, vai acontecer. Eu estou insistindo com Ele. De repente. Você está insistindo em anunciar o Evangelho para alguém da sua família? De repente. Você está lá abrindo mão de coisas que são seus prazeres para estar agradando ao teu Senhor e Ele está te fazendo promessas? De repente, vai chegar. Quando Ele faz, ninguém pode impedir. Agindo eu? Quem disse isso, irmãos? Eu que disse? O Senhor que disse. Ele não pode mentir, diz a Bíblia. Porque a essência dele é verdade, lembra? Eu sou o caminho e a vida, é a essência dele, ele não pode mentir. Porque Deus nem quer mentir, a essência dele é verdade. Então ele disse, pronto, é. Não se discute. De repente, veio do céu. O que veio do céu? Línguas de fogo? Foi isso que veio do céu, irmãos? Vamos para o texto, essa é a proposta de estudarmos na terça-feira, o texto, vamos lá. Veio do céu um som. Então é importante, olha o som. O Espírito Santo poderia ter vindo silencioso, mas veio do céu um som. Agora, como um vento. Então não teve vento, mas o som era de vento. Talvez na sua casa já tenha acontecido isso, e eu já morei em lugares que acontecia isso. Bastava deixar um pouquinho só aberta a janela. Não é assim? Aquele som de vento. E eu imagino esse som de vento impetuoso. Um som como de um vento impetuoso. E o que aconteceu? Encheu toda a casa. Mas o que encheu toda a casa? O vento? Não, o som. Todo aquele ambiente foi cheio deste som como de um vento. Porque nós precisamos, irmãos, quando lemos, usar a nossa imaginação. Isso é essencial para compreendermos aquilo que Deus está buscando nos ensinar. Então, quando usamos a nossa imaginação, ela precisa estar alinhada com a verdade da palavra. Então, não era vento, não estava tudo saindo do lugar, todas as folhas que eles estavam ali, saindo pela casa, as toalhas das mesas sendo arrebatadas, jarras caindo, flores caindo pelo chão. Imagina um ambiente arrumado, né? Não. A casa ficou cheia desse som, como de um vento impetuoso. Tenta imaginar esse ambiente. Olha, eles estavam tendo essas reuniões permanentes e, de repente, a casa ficou tomada por esse som
como de um vento. Eles estavam, irmãos, buscando pelo Senhor. E quando isso acontece, óbvio que eles entendem que era algo da parte do Senhor. E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo. Para começar, para usarmos a nossa imaginação, eu quando era criança e li esse texto, línguas de fogo, eu pensava uma língua de fogo. Mas você sabe o que é uma língua de fogo? Faz uma labareda lá na sua casa, né? E aí, sai aquelas línguas de fogo, são aquela chama que sai assim, línguas de fogo. E olha o que o texto está dizendo. E apareceram distribuídas entre eles línguas de fogo. É isso que está escrito? Como a nossa imaginação vai funcionar aqui? Está escrito línguas como de fogo. Línguas como de fogo. Não queimava, não ardia, mas era como línguas de fogo. E sobre todos que estavam ali, todos que estavam em obediência, foram agraciados dessa maneira. Línguas como de fogo. E eu quero que você vá construindo na tua mente essas imagens, vendo esse cenário, o som tomando todo o ambiente. Agora eles viam línguas como de fogo vindo sobre cada um. Não é de se espantar o que acontece depois. Algo tremendo, sobrenatural já estava acontecendo. O que a sequência do texto diz? Todos, não foram alguns, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eu quero parar um pouco nesse ponto, porque todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não somente alguns. Lembra que antes alguns recebiam o Espírito Santo? Alguns tinham instrução do Espírito Santo e era usado pelo Espírito Santo? Mas agora todos. É um novo tempo. Jesus disse: eu preciso ir e eu vou para que ele venha. A igreja toda está cheia, diz o texto, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Agora sim, veio poder para testemunhar. E recebereis poder para serem minhas testemunhas. Agora eles tinham o poder para testemunhar. E aí o verso 4, eles começaram a falar em outras línguas. Irmãos, sempre que lemos esse texto, eu já estive por muitos anos na minha vida, numa igreja tradicional. Se você pensar bem, as igrejas pentecostais também têm suas tradições, mas quando nós chamamos uma igreja de tradicional, nós estamos nos referindo àquelas igrejas que não creem que os dons do Espírito Santo estarão em atuação, em atividade agora nos nossos dias, sobretudo alguns dos dons. E eu estive por muito tempo numa igreja chamada tradicional. Já nas igrejas chamadas pentecostais e as neopentecostais, elas creem que esses dons todos estão em atividade na igreja hoje e que Deus quer usar a sua noiva nesses dons todos. Mas quando um que é tradicional, que não crê que os dons são para atuação nos nossos dias, lê esse texto, ele presta atenção nesse detalhe. Começaram a falar em outras línguas. E ele já rebate. Isso aqui foi só para aquele dia. Quando um pentecostal que crê que todos os dons são para os nossos dias, ele lê o texto e diz: e começaram a falar em outras línguas. Ah, eu sabia, isso é para nós, nos nossos dias. Eu vou buscar ser batizado no Espírito Santo para falar em outras línguas. Bem, a minha aula de hoje não se propõe a discutir sobre o dom de falar em línguas. E nem mesmo eu quero enfatizar a esse sinal poderoso que aconteceu no dia em que o Espírito Santo veio para a igreja. Que foi esse sinal do falar em outras línguas. Mas eu quero que os irmãos saiam daqui com o coração ardendo a respeito de estarem cheios do Espírito Santo. E aí, irmãos, não tem irmão tradicional, não tem irmão pentecostal,
Não tem irmão neopentecostal, não tem irmão de denominação nenhuma que possa fazer a obra do Senhor, que possa ser uma testemunha eficaz, fiel, sem estar cheio do Espírito Santo. Amém, queridos? E eu quero que isso arda no seu coração, porque quando você pensa nesse texto, quando você pensa na vinda do Espírito Santo e você foca no falar em línguas, no teu coração fica algo assim: eu preciso buscar falar em línguas. Eu preciso buscar que na minha vida haja esse sinal. Eu quero ter esse dom. E nós vamos tratar sobre os dons. E quando nós tratarmos sobre os dons, eu quero que você arda desejando esse dom. Porque é uma promessa e é para todos. Mas nós vamos ver isso nas cartas. Ainda estudando Atos, estudaremos as cartas onde fala sobre os dons. E nós vamos linkar com isso daqui. Mas agora, eu quero que você tenha isso sobre a sua vida, essa responsabilidade de buscar o poder do Espírito Santo. E aí, quando você busca o poder do Espírito Santo, não somente está na sua mente o falar em línguas, mas o fluir em todos os dons que o Senhor deixou disponível para a sua noiva. Em que a noiva revestida de poder, os dons todos estão lá dentro e o Espírito Santo pode nos fazer fluir naquele que Ele quiser. E aí os dons vão se manifestando no meio da igreja e através da igreja. O falar em línguas, curas, sinais, as maravilhas vão acontecendo, as profecias vão sendo ditas no meio da igreja, as visões, revelação daquilo que está por vir. Deus traz um entendimento, clareza. Irmãos, se nós focarmos nesse texto, no falar em línguas, nós perdemos aquele entendimento da urgência de estarmos em obediência, buscando o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas. Então a gente faz o quê? Vocês sabem, eu não falo em línguas. Então eu ouço uma mensagem dessa, ou leio esse texto, foco no falar em línguas, eu penso, isso é para depois. Então eu vou buscar a Deus até que eu fale em línguas. Você entende? Mas se eu falo em línguas, como tem muitos irmãos aqui que falam em línguas, e eu louvo a Deus, porque Deus já deu a alguns do nosso meio falar em línguas. Então esses leem esse texto e pensam, eu só preciso falar em línguas. E eu digo isso a vocês, muitos têm esse dom e vivem com esse dom de forma irresponsável. Vera, você está pegando pesado. Não, eu estou usando a liberdade que eu tenho, talvez abusando um bocadinho do amor que os irmãos têm por mim. Mas olha, por que eu digo que muitos têm esse dom e vivem com ele de forma irresponsável? Porque a Bíblia diz que aquele que fala em língua edifica-se a si mesmo. E assim como tem irmãos que de forma irresponsável carregam o livro sagrado e não o leem, assim também há irmãos que têm o dom do falar em línguas e de forma irresponsável nunca o usam. Pensam apenas em falar em línguas na hora que estão num momento de culto, onde o Espírito Santo está se movendo, onde há aquela presença gloriosa, onde há a manifestação da graça de Deus de uma forma tão maravilhosa. Aí vem na mente, falar em línguas, e aí movido por aquele ambiente, fala em línguas. Mas irmãos, o dom de língua, para aquele que fala, é para edificar-se a si mesmo. Então, em o nome de Jesus, lá na sua casa, na hora do seu devocional, quem sabe hoje ainda, na hora que você for cumprir os seus 20 minutos de oração por Nova Friburgo, você inicie orando em línguas. Edifique-se a si mesmo. Fale em línguas. Está escrito. Quem sabe você possa fazer um compromisso com você mesmo e com o Espírito Santo de orar em línguas todos os dias. Todos os dias. Irmãos, eu ainda não tenho esse dom, mas eu quero que você saiba, vocês todos são minhas testemunhas. O dia que Deus me der esse dom, eu vou falar em línguas a maior parte do tempo que eu conseguir. Porque aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. E talvez você se negue a falar em línguas numa hora que o Espírito toma você. E se você falar em língua naquela hora que o Espírito te move no culto público, Deus poderá usar uma outra pessoa
em profecia, interpretando a língua que Deus te deu. Então, se o Espírito te move, não para confusão na hora do culto, mas se ele te move, um pode falar em língua e Deus dá ao outro a interpretação daquela língua, e esses dois dons combinados é profecia, e a profecia vem para a edificação da igreja, para a correção da igreja, para fortalecer a igreja, para ser testemunha. Irmãos, não negligencie aquilo que Deus já deu para você. Fale em línguas se você já fala. Não precisa de emoção para falar em língua. Assim como não precisa de emoção para amar, não precisa de emoção para perdoar, só é preciso obedecer. Nós precisamos estar bem familiarizados com essa palavra, obediência. Só obedece. Você fala em língua? Fale em língua. No nome de Jesus. Sem emoção nenhuma, irmão. Você não precisa estar emocionado. Como crente, não precisa estar emocionado para orar. Não precisa estar emocionado para ler a Bíblia. Não precisa estar emocionado para vir à igreja. Nós não precisamos das emoções. Agora, uma vez que fazemos em obediência, quase que invariavelmente, as nossas emoções, elas são afloradas. Mas não é primeiro a emoção e depois a obediência. Primeiro a obediência. Talvez venham emoções, porque você é um ser só, né? Espiritual alma e corpo. Então, em nome de Jesus, se você já recebeu esse dom, fale em línguas. Mas o foco da nossa aula hoje é buscarmos o poder para sermos testemunhas. Falando em língua, não falando em língua. O Espírito Santo habita no crente. O Espírito Santo mora no crente. Nós somos, eu estou falando isso baseado na palavra, você conhece o texto, nós somos templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Então você pode buscar esse poder, viver em temor. Como é que nós fazemos isso? Irmãos, há um texto em Tessalonicenses, nós já fomos ministrados sobre esse texto. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Como é que eu posso apagar o Espírito? Simplesmente ele fala, eu ignoro. Ele me move, eu fico parada. Ele quer me mover, mas eu fico parada. Ele me diz, faça, lá no íntimo, e eu continuo sem fazer nada. Ele inclina meu coração para essa necessidade que eu tenho de conhecer as Escrituras, mas eu acho que não vou conseguir ler a Bíblia toda, e se eu tiver que começar de novo no Gênesis, eu vou empurrando, e já estamos em abril. Não apagueis o Espírito. Uma forma de apagarmos o Espírito, ou extinguir o Espírito, é exatamente ir nos dessensibilizando de ouvir a sua voz, ensurdecendo para a sua voz. Ele está falando e a gente não ouve, ou a gente ouve e não obedece. O salmista disse, uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. Agora olha só, uma vez Deus falou e 2 vezes eu ouvi isso. Então, eu leio e eu imagino Deus falando e essa palavra ecoando. Então, quando podemos apagar o Espírito, é exatamente Ele falando e em vez de ecoar em nós para ouvirmos de novo, a gente apaga, a gente silencia, a gente ignora, a gente avalia os prós e os contras, a gente faz a conta e decide que não vale a pena. Mas o Espírito está insistindo em nós, Ele está nos atraindo. Tem uma canção antiga, nova para vocês, alguns. Manso e suave, Jesus convidando, chama por mim e por ti. Eis que Ele à porta te espera velando. Vela por mim e por ti. Vem já, alma cansada. Obrigada, irmão Nelson, você podia estar com o microfone aí. Alma cansada, vem já. Olha, eu amava, sabe que eu estava nessa denominação bem tradicional, vocês sabem disso também, Nelson sabe disso, alguns irmãos conhecem.
na hora do apelo, se cantava essa canção. Irmãos, era uma graça, um temor no nosso coração que já tínhamos recebido do Senhor. Não estávamos orando para que Deus salvasse alguém, para o pregador não passar vergonha. Nós estávamos orando, enquanto cantava essa canção, para que a misericórdia de Deus se estendesse ao visitante. E a canção demonstra o convite, e demonstra a forma como o Espírito fala conosco. Manso e suave, Jesus convidando. Você imagina o que é o Senhor se entregar na cruz do Calvário e depois suavemente, mansamente convidando. Agora, o Espírito Santo continua nos convidando para estar com Ele na sua presença, mantendo o relacionamento, a conversa, ouvidos atentos, ouvindo a sua palavra, deixando a nossa imaginação, todo o nosso ser envolvido na leitura, capazes de imaginar até o perfume daquele ambiente. Tem uma canção do Estênio Marcius, que ele retrata a ida de Jesus para Jerusalém, e lá mesmo já se entregar. E ele imagina em sua canção alguém que recebe Jesus na sua casa, e aquela pessoa observa o mestre dormindo, e ele diz: será se ele está sonhando como homem? Ou está sonhando como Deus? Será se ele está sonhando como toda a glória que ele já teve com o Pai na luz? Ou ele, como homem, está sonhando com a cruz? Aí ele diz: desperta, mestre, pois já é hora, uma multidão te espera lá fora. E aí ele diz que quando o mestre vai, ele diz: fica paz em mim, e fica na casa um cheiro de jasmim. Irmãos, essa canção, ela nos estimula a imaginar todo lugar onde Jesus passava, como é que ficavam aqueles ambientes. Agora, Jesus não passou na nossa vida, Ele está na nossa vida. Você chora? A gente chora, mas Jesus está ali. Você ri? Sim, e Jesus está ali. Manso e suave, Ele está ali. E nós podemos aprender, irmãos, a ter essa sensibilidade para jamais apagar o Espírito. Pelo contrário, ouvir a sua voz mansa e suave, nos encher de poder para sermos testemunhas de Jesus. Amém, queridos? Vá para casa hoje com teu coração ardendo para ser testemunha. Nós vamos avançar um pouco mais. O texto de não apagueis o Espírito é 1 Tessalonicenses 5,19, que nós já sabemos. Agora, o Espírito e poder. Tem algumas palavras no Novo Testamento que a gente vê Espírito e poder. Poder e Espírito, porque é o Espírito mesmo que traz o poder. Atos 10, 38, quem pode abrir? Atos 10, 38. Diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus o ungiu com o Espírito e com poder. Romanos 15, 13, você pode abrir? Romanos 15, 13. Se você tivesse com a caneta e papel, poderia anotar todos esses textos. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 4. Paulo escrevendo agora aos Coríntios: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas com demonstração do Espírito e de poder. Efésios 3,16.
Paulo escrevendo aos Efésios 3,16 diz assim: para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Poder e Espírito. 1 Tessalonicenses 1,5. A Igreja Batista Betel já está expert em Tessalonicenses 1,5. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente com palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Agora, 2 Timóteo 1,7. Para finalizarmos, diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O Senhor tem nos dado isso. É o Senhor que faz isso. E se nós somos do Senhor, podemos buscar esse poder. Amém, queridos? Buscar o poder. Haverá um tempo especial nas nossas aulas, em que falaremos do falar em línguas, mas hoje nós precisamos sair daqui com essa consciência de buscarmos o poder. O discurso de Pedro, irmãos, quando ele começa a discursar a partir do momento em que aqueles homens ouvem os discípulos falando em línguas, eles ficam apavorados. Talvez você já tenha ouvido em algum momento dizer que o milagre foi que os discípulos falaram em outras línguas. E você talvez já tenha ouvido alguém dizendo que o milagre foi que os ouvintes ouviram em suas próprias línguas. E aí, você vai para o 4 e está lá dizendo que todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E quando você vai para o verso 6, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Entende? Eu não quero que você faça confusão com uma coisa ou com outra. O fato é que Deus fez com que eles falassem outras línguas e que os ouvintes os ouviam falar nas suas próprias línguas, e isso trouxe para eles uma grande admiração. Como é que os ouvimos falar em nossas próprias línguas? O que é que eles falavam, irmãos? Aqui está um segredo poderoso. O que é que esses discípulos estavam falando em outras línguas? O que é que esses ouvintes estavam ouvindo na sua própria língua? Quem eram esses ouvintes? Judeus convertidos ou mesmo prosélitos convertidos que estavam espalhados em todo o mundo conhecido da época. Tem aqui uma lista dos lugares de onde eles eram, porque eles estavam lá. Lembra que eu falei no começo? Todos os judeus e os prosélitos sabiam que eram para ir a Jerusalém nas festas. E muitos estavam lá, milhares estavam lá em Jerusalém. Agora o verso 11 vai nos contar esse segredo. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus. E aí esse é um ponto importante para nós. O que devemos falar? Sobre o que devemos falar? Das grandezas de Deus. Deve ser isso que ocupe o nosso tempo de evangelismo, que ocupe o nosso tempo de pregação da palavra, falar das grandezas de Deus. E Pedro então começa o seu discurso, ele fala das profecias de Joel. Eu quero desafiar os meus alunos a lerem Joel capítulo 2, porque Pedro repete o que está em Joel, e não somente o que está em Joel, ou seja, profeta, mas ele repete o que está em Salmo, como Jesus disse. E ele vai discursando, um grande conhecedor das Escrituras. Mas lembra, Jesus já tinha aberto o entendimento dele para compreender que aquelas Escrituras que ele conhecia se referiam claramente ao próprio Jesus e aquilo que ele haveria de fazer. E agora Pedro toma a palavra, ele levanta a sua voz ousadamente, ele está cheio de poder do Espírito Santo e ele prega com ousadia. E eu quero finalizar, irmãos, porque eu quero que você saiba qual é a reação desejável dos ouvintes da palavra, daqueles que são o alvo da nossa pregação, do nosso testemunho.
O que é que devemos esperar deles? O que é o aceitável, o desejável? Vamos ver, verso 37, vamos ler? Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Isso aqui, irmãos. Que faremos, irmãos? Quando nós pregamos o evangelho, deve ficar no coração daquele que ouve um desejo de se entregar para viver aquilo sobre o que nós falamos. Ele deve ficar desejoso de saber como viver isso, como desfrutar do amor de Deus, como ser alvo do amor de Deus, como passar de criatura a ser filho de Deus, como deixar de estar no império das trevas e ser transportado para o reino do Filho do seu amor, como sair da maldição do pecado cujo salário é a morte e vir para o reino de paz, de graça, onde tudo o Senhor nos dá, tudo o que nós precisamos, e a nossa casa fica estabelecida sobre uma rocha, e uma rocha firme. Ele tem que desejar saber o que faremos, irmãos. O que faremos, irmãos? Que você vá para casa com o desejo de que cada um, para quem você pregar o evangelho, faça para você essa pergunta, com palavras variadas, com atitudes variadas, mas que no final das contas seja isso: que farei? O texto termina dizendo que quase 3.000 almas se renderam ao Senhor naquele dia. Vamos nos colocar de pé e nos colocar à disposição do nosso Senhor para sermos testemunhas. E vamos buscar estar cheios do poder para ouvir a sua voz mansa e suave, ou voz de trovão, mas estamos treinados os ouvidos, porque a Bíblia diz que as suas ovelhas ouvirão a sua voz. Amém, queridos? Vamos orar? Consagre ao Senhor sua vida, para a leitura da palavra, para a consagração, para a entrega. Eis-nos aqui, Senhor. Nós somos teus. Temos consciência de que nós fomos comprados por alto preço. E temos consciência de que o seu Santo Espírito habita em nós. E está nos falando, buscando nos guiar, nos orientar, nos instruir, nos ensinar. E muitas vezes nós fazemos dos nossos ouvidos como ouvidos de mercadores. Ouvido que entra e sai. E não deixamos que a tua palavra desça para o nosso coração e do nosso coração haja uma firme decisão, uma firme convicção, e se transforme em ações práticas. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. Nessa noite, Senhor, nos colocamos ao teu dispor. Nosso coração é teu, nossa vida é tua, tudo que nós somos, tudo que nós temos, pertence ao Senhor. E nós queremos que a nossa vida alegre o teu coração, que o Senhor olhe para nós e se agrade de nós, que o Senhor vá nos conduzindo e a gente vá obedecendo nessa caminhada de glória em glória, produzindo os frutos que te agrada, e até quando formos idosos, na velhice queremos dar frutos, ó Deus, porque teu Santo Espírito não envelhece em nós. Oh Deus, no nome de Jesus, queremos ser ganhadores de almas. Queremos anunciar as tuas palavras, palavras poderosas que transformam vidas. Não queremos estar amedrontados, intimidados e mesmo tímidos, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Sim, Senhor, o que nós queremos é estar cheios desse poder do Espírito Santo para sermos suas testemunhas e testemunhas eficazes, testemunhas fiéis, verdadeiras. Não falar, ó Deus, como alguém que ouviu o outro falar, mas sermos tão fiéis à tua palavra que quando falarmos as pessoas nos ouçam e saibam que nós estamos falando porque nós vivemos aquela verdade. Ah, Senhor, em nome de Jesus, que não nos contentemos, ó Deus, em apenas viver o teu evangelho, mas que a nossa boca, Senhor, também proclame as maravilhas do Senhor. Senhor, aquilo que já aprendemos, ajuda-nos, ó Deus, a ensinar a outros. Não queremos reter para nós mesmos, ser como lagos que vai apodrecendo as suas águas, porque não saem para lugar nenhum. Nós queremos ser como rios. A tua palavra diz que aquele que bebeu da água que o Senhor deu, rios de águas vivas fluirão do nosso interior.
Senhor, nós queremos viver isso intensamente, todos os dias da nossa vida, no meio das nossas lágrimas, das nossas perdas, das nossas dores, e no meio das nossas alegrias, das nossas conquistas, das nossas vitórias, em todo o tempo, queremos ser suas testemunhas. No nome de Jesus, tira de nós a covardia que nos faz dizer, não olhe para mim, olhe para Jesus. Tira de nós essa imaturidade e essa covardia que não assumimos a responsabilidade de dizer, olhe para mim e veja como eu sigo a Jesus e faça o mesmo. Dá-nos, ó Deus, a humildade de nos arrepender aos teus pés, de confessar os nossos pecados e mudar de atitude. Eu te peço sobre aqueles que hoje estão aqui no nosso meio, que pararam sua leitura bíblica, suas práticas devocionais, que hoje eles recomecem do ponto que pararam. No nome de Jesus, Senhor, eu me lembro, quando o Senhor chamou Jonas, o Senhor disse, Jonas, levante-se e vá. E no dia que ele foi vomitado pelo grande peixe, o Senhor disse, Jonas, levante-se e vá. A sua ordem é sempre a mesma. O Senhor não muda, nós é que mudamos. Então, Senhor, a tua palavra é para nós. Então, hoje, se há aqui no nosso meio alguém que paralisou nessa ordem, a tua ordem é a mesma. Então, que eles sejam obedientes no nome de Jesus. Dá para eles essa graça de, na medida que forem lendo, forem recebendo instrução do Senhor, todo o seu ser esteja envolvido na leitura da tua palavra. No nome de Jesus. Se há no nosso meio pessoas que se calaram, aos quais o Senhor já deu o dom de línguas, aviva isso no coração deles nessa noite, para simplesmente obedecerem, no nome de Jesus, e se edifiquem a si mesmo, para serem testemunhas eficazes e testemunharem a outros, no nome de Jesus. No nome de Jesus, não nos permita ser negligentes com aquilo que o Senhor já nos deu, e o Senhor tem nos dado muito, Senhor. O Senhor tem nos dado muito, ajuda-nos na obediência. Entregamos nossa vida mais uma vez no teu altar e te pedimos, nos leva para nossa casa com essa firme decisão no nosso coração de sermos testemunhas do Senhor, no nome santo de Jesus. Muito obrigada, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vá em paz, vá já sendo testemunha, indo por todo mundo. Faça aquilo que Deus te mandou fazer.